Localizada em um bairro aparentemente pacato de Long Island, Nova York, a casa ganhou fama mundial nos anos 70, após os relatos terríveis da família Lutz. Dizem que os Lutz fugiram da casa apenas 28 dias após se mudarem, alegando ter sido atormentados por entidades malignas. Eu pensava que sabia tudo sobre essa história, mas recentemente, uma descoberta chocante veio à tona, revelando uma faceta ainda mais assustadora da casa de Amityville. No verão de 2023, um grupo de investigadores paranormais decidiu explorar a casa mais uma vez. Eles eram determinados, destemidos e convencidos de que poderiam desvendar qualquer mistério remanescente. Entre eles, estava um amigo próximo, Michael, que sempre fora cético, mas curioso o suficiente para aceitar o desafio. Eu estava relutante em deixar que ele fosse, mas sua determinação era inabalável. Assim que eles cruzaram a porta, a atmosfera mudou instantaneamente. A casa parecia absorver a luz, deixando tudo em um tom sombrio. Ao caminhar pelos corredores empoeirados, os investigadores sentiram uma presença opressora, como se estivessem sendo observados por olhos invisíveis. A sensação de inquietude aumentava a cada passo que davam. Durante a exploração, Michael encontrou algo que parecia fora do lugar. Atrás de uma parede no porão, parcialmente coberta por tábuas soltas, ele descobriu um diário antigo. O couro estava rachado e as páginas, amareladas pelo tempo, exalavam um cheiro forte de mofo. A curiosidade superou o medo e ele começou a folhear as páginas. O diário pertencia a um morador anterior, nunca mencionado nos relatos públicos. Os escritos detalhavam confissões de rituais macabros e invocações demoníacas realizadas na casa. Aquilo mudou completamente a perspectiva dos investigadores. O que antes parecia ser apenas uma casa assombrada, agora revelava ser um portal para algo muito mais sinistro e perigoso. As revelações contidas naquele diário eram perturbadoras. Descreviam sacrifícios humanos e rituais realizados para invocar espíritos malignos. Os textos eram acompanhados de símbolos estranhos e desenhos de figuras horrendas. A cada página virada, Michael sentia a temperatura da sala cair, como se as próprias palavras do diário estivessem trazendo algo à tona. À medida que a noite avançava, a casa parecia ganhar vida própria. Sussurros ecoavam pelos corredores, e sombras dançavam nas paredes, apesar da ausência de qualquer fonte de luz. O diário tinha sido a chave para abrir um novo nível de horror que a casa guardava, e os investigadores estavam prestes a descobrir que mexer com o desconhecido pode ter consequências terríveis. A temperatura no porão continuou a cair, e o sentimento opressivo se intensificou enquanto Michael lia o diário. Eu o observei à distância, minha respiração visível no ar frio e estagnado. Cada palavra parecia nos puxar mais fundo na história malévola da casa. O rosto de Michael estava pálido e suas mãos tremiam levemente enquanto ele virava a cada página. De repente, um baque alto ecoou do andar de cima, quebrando o silêncio misterioso. Os investigadores trocaram olhares nervosos antes de subir cautelosamente as escadas rangentes. Quando chegamos ao topo, vimos que uma das pinturas antigas havia caído da parede. Ele estava deitado de bruços no chão, o vidro quebrado. Quando Michael o pegou, nos deparamos com a visão enervante de olhos arrancados do retrato, como se alguém ou algo tivesse desfigurado violentamente. Continuamos a explorar a casa, o ar denso de antecipação e medo. Cada sala em que entramos parecia conter uma peça do quebra-cabeça escuro. A outrora grandiosa sala de estar agora era uma sombra de seu antigo eu, com móveis envoltos em lençóis empoeirados e teias de aranha penduradas no teto. A lanterna de Michael piscou, lançando sombras fugazes que pareciam dançar por conta própria. Enquanto caminhávamos para o segundo andar, ouvimos sussurros fracos que pareciam vir das próprias paredes. Eles eram ininteligíveis, mas cheios de malícia. O som causou arrepios na espinha. Michael fez sinal para que o seguíssemos até um dos quartos. Foi lá que encontramos outro artefato perturbador, um espelho, coberto de sujeira, com símbolos estranhos gravados em sua moldura. Michael limpou a sujeira, revelando um reflexo que não era nosso. O espelho mostrava uma cena do passado, uma mulher realizando o que parecia ser um ritual, cercada por velas.
Seu rosto estava contorcido de angústia enquanto ela cantava encantamentos. Então, de repente, ela olhou diretamente para nós, seus olhos vazios e escuros. Nós tropeçamos para trás, corações batendo forte. Decidimos voltar para o porão, na esperança de encontrar mais pistas no diário. Mas quando descemos as escadas, uma porta pesada que não tínhamos notado antes se fechou atrás de nós, prendendo-nos no porão. O pânico se instalou quando percebemos que a porta não se movia. A sala ficou mais fria e os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. Michael continuou a ler o diário, com a voz trêmula. As entradas finais foram as mais perturbadoras. Eles descreveram como os rituais deram errado, como os espíritos convocados não eram benignos, mas vingativos e violentos. A última entrada foi um aviso, e eles estão ligados a este lugar. Perturbe o descanso deles e você sofrerá a ira deles. Enquanto ele lia as palavras finais, as luzes do porão piscaram e se apagaram completamente. Estávamos mergulhados na escuridão, a única luz vindo do brilho misterioso dos símbolos do diário. Então, fora da escuridão, nós os vimos, e figuras sombrias, olhos brilhando de malevolência, lentamente se aproximando de nós. Naquele momento, percebemos o verdadeiro horror da casa de Amityville. Não era apenas assombrado pelo passado, era uma entidade viva, alimentando-se de nosso medo, prendendo-nos em suas garras sinistras. Havíamos descoberto um segredo aterrorizante, que talvez não sobrevivêssemos para contar. As figuras na escuridão pareciam se multiplicar, seus olhos brilhando com uma luz não natural. O pânico surgiu em mim enquanto eu procurava a minha lanterna, seu feixe piscando fracamente antes de se estabilizar. A luz fraca revelou suas formas retorcidas, aparições sombrias que pareciam pairar logo acima do solo, seus movimentos lentos e deliberados. Michael agarrou o diário com força, seu rosto uma máscara de terror. Precisamos sair daqui, ele sussurrou com urgência. Eu balancei a cabeça, meu coração batendo forte no peito enquanto nos movíamos em direção à porta que nos prendera no porão. O ar estava denso com uma sensação de malevolência, e cada passo parecia uma luta contra uma força invisível. Quando chegamos à porta, Michael tentou a maçaneta novamente, mas ela não se mexeu. As sombras estavam se fechando, seus sussurros ficando mais altos, mais insistentes. O desespero alimentou nossos esforços enquanto empurrávamos e batíamos na porta, mas ela permanecia teimosamente fechada. Era como se a própria casa estivesse determinada a nos manter ao seu alcance. Procure outra saída, insisti, minha voz trêmula. Examinamos o porão, procurando por qualquer meio de fuga. No canto, parcialmente obscurecido por uma pilha de caixotes velhos, encontramos uma pequena janela empoeirada. Mal era grande o suficiente para passarmos, mas era a nossa única chance. Com determinação renovada, movemos as caixas para o lado e Michael começou a abrir a janela. A madeira estava podre e cedeu facilmente, mas a lacuna era estreita. Você vai primeiro, ele insistiu, e eu não discuti. Eu rastejei, as bordas ásperas da moldura da janela raspando minha pele. Quando emergi no ar fresco da noite, voltei para ajudar Michael. Ele estava na metade do caminho quando uma força repentina e violenta o puxou de volta para o porão. Seu grito ecoou pela noite, e eu estendi a mão, agarrando seu braço, puxando com toda a minha força. As figuras sombrias estavam agora totalmente formadas, suas feições grotescas e horripilantes, suas mãos arranhando Michael. Com um esforço final e desesperado, consegui puxá-lo para fora e caímos na grama do lado de fora. Ofegantes, nos levantamos e corremos o mais rápido que pudemos, sem ousar olhar para trás. A casa se erguia atrás de nós, suas janelas como olhos escuros e sem alma observando nossa fuga. Não paramos de correr até chegarmos à borda da propriedade. Só então entramos em colapso, nossos corpos tremendo de adrenalina e medo. Michael estava segurando o diário, os nós dos dedos brancos. Não podemos deixar mais ninguém entrar lá, ele ofegou. O mal naquela casa, e está além de qualquer coisa que possamos lidar. Eu balancei a cabeça, minha mente cambaleando com os eventos da noite. Viemos em busca de respostas, mas o que encontramos foi um pesadelo vivo.
A casa de Amityville não era apenas assombrada pelo passado, era uma entidade malévola que prosperava com medo e sofrimento. Quando a primeira luz do amanhecer começou a surgir, sabíamos que tínhamos que avisar os outros, para evitar que alguém caísse na mesma armadilha. O diário serviria como um testemunho dos horrores que testemunhamos, um aviso das forças das trevas que permaneciam dentro das paredes daquela casa amaldiçoada. Voltamos à civilização, jurando nunca falar sobre os detalhes, mas determinados a espalhar a palavra. A casa de Amityville permaneceria uma lenda arrepiante, um lugar de terror e escuridão que nunca deveria ser perturbado. Tínhamos escapado com vida, mas as memórias daquela noite nos assombrariam para sempre. Chegamos de volta à cidade assim que o sol começou a nascer, lançando longas sombras pelas ruas tranquilas. Michael e eu estávamos exaustos, tanto física quanto mentalmente, mas sabíamos que tínhamos que agir imediatamente. Fomos direto às autoridades locais, determinados a compartilhar o que havíamos descoberto. Na delegacia, fomos recebidos com ceticismo. Os policiais ouviram nossa história com as sobrancelhas levantadas, claramente não convencidos por nosso relato frenético. Michael apresentou o diário como prova, mas mesmo assim, eles estavam relutantes em acreditar em nós. Foi só quando Michael descreveu o compartimento escondido no porão onde encontrou o diário que eles concordaram em enviar alguém para investigar. Enquanto esperávamos, a gravidade de nossa situação começou a afundar. Estávamos lidando com forças além de nossa compreensão e sentimos um profundo senso de responsabilidade para garantir que ninguém mais sofresse o mesmo destino. Depois do que pareceram horas, 2 policiais finalmente concordaram em nos acompanhar de volta à casa. O retorno à casa de Amityville foi repleto de tensão. Os policiais, armados e nervosos, pareciam sentir a malevolência que pairava ao redor da propriedade. Michael e eu os levamos ao porão, apontando o local exato onde encontramos o diário. Os policiais inspecionaram a área e, para nosso alívio, encontraram vestígios do compartimento escondido. Apesar disso, eles permaneceram céticos. Um policial folheou o diário, sua expressão endurecendo a cada página que lia. Isso é perturbador, mas não é suficiente para tomar qualquer ação, disse ele. Vamos apresentar um relatório, mas sem evidências mais concretas, não há muito que possamos fazer. Frustrados, saímos da delegacia com uma sensação de derrota. Sabíamos dos horrores que se escondiam naquela casa, mas provar isso aos outros parecia impossível. Enquanto nos afastávamos, Michael se virou para mim com um olhar determinado. Temos que fazer algo mais. Não podemos deixar isso passar. Nos dias que se seguiram, entramos em contato com especialistas paranormais, historiadores e qualquer pessoa que pudesse ouvir. Compartilhamos nossa história, o diário e as experiências aterrorizantes que sofremos. Lentamente, a notícia começou a se espalhar. Alguns acreditaram em nós, enquanto outros nos descartaram como delirantes ou em busca de atenção. Apesar das reações mistas, fomos implacáveis. Postamos nossa conta online, compartilhando todos os detalhes e pedindo às pessoas que fiquem longe da casa de Amityville. Nossa história ganhou força, chamando a atenção de meios de comunicação e entusiastas do paranormal. Entrevistas, podcasts e artigos se seguiram, cada um ajudando a espalhar ainda mais o aviso. Uma noite, enquanto estávamos sentados no apartamento de Michael, examinando o número esmagador de respostas à nossa história, recebemos uma mensagem de um renomado investigador paranormal. Ele expressou interesse em nosso caso e se ofereceu para conduzir uma investigação completa da casa. Sua reputação e recursos nos deram um renovado senso de esperança. O investigador chegou com uma equipe equipada com a mais recente tecnologia. Câmeras, sensores térmicos e gravadores de áudio foram instalados em toda a casa. Michael e eu nos juntamos a eles, determinados a enfrentar nossos medos uma última vez. Ao cair da noite, a investigação começou para valer. A atmosfera dentro da casa era tão opressiva quanto antes, as sombras parecendo se agarrar a todas as superfícies. A equipe se moveu metodicamente, capturando cada rangido, sussurro e lampejo de movimento. À medida que se aventuravam no porão, o ar ficava mais frio e a sensação de desconforto se intensificava. De repente,
O equipamento captou uma série de fenômenos inexplicáveis. Figuras apareciam em câmeras térmicas, vozes ecoavam pelos gravadores de áudio e objetos se moviam por conta própria. Os investigadores ficaram atordoados, seu ceticismo inicial substituído por choque e medo. Eles nunca haviam encontrado uma atividade tão intensa e inegável. Na manhã seguinte, eles revisaram as evidências, compilando um relatório abrangente que documentava tudo o que haviam testemunhado. Suas descobertas eram uma prova inegável da presença malévola na casa de Amityville. O investigador compartilhou o relatório com as autoridades e a mídia, dando credibilidade à nossa história. A casa foi oficialmente declarada um local perigoso e o acesso foi restrito. Michael e eu sentimos uma sensação de alívio, sabendo que nossos esforços não foram em vão. O horror que sofremos serviria de aviso para os outros, garantindo que a casa de Amityville permanecesse intacta. À medida que seguimos em frente com nossas vidas, as lembranças daquela noite continuaram a nos assombrar, mas nos confortamos em saber que havíamos feito nossa parte. O diário permaneceu um lembrete arrepiante das forças das trevas que existiam no mundo, uma prova da bravura necessária para enfrentá-las. Enfrentamos o inimaginável e sobrevivemos, mudados para sempre pela experiência. Meses se passaram desde a investigação na casa de Amityville, mas as lembranças daquela noite ainda estavam vivas em minha mente. Michael e eu tentamos voltar às nossas vidas normais, mas as experiências assustadoras deixaram um impacto duradouro em nós dois. Ficamos gratos pelo encerramento que trouxemos para o caso, mas uma sensação persistente de desconforto permaneceu. Uma noite, enquanto eu estava classificando alguns documentos antigos, recebi um telefonema de Michael. Sua voz era urgente e cheia de uma tensão familiar. Você precisa vir. Há algo que você precisa ver, disse ele. Sem hesitar, peguei meu casaco e fui para o apartamento dele. Quando cheguei, Michael estava sentado à mesa da cozinha, com um laptop aberto na frente dele. Ele olhou para cima, seus olhos cheios de uma mistura de medo e determinação. Eu tenho analisado as imagens da investigação, disse ele. Encontrei algo que perdemos. Ele apertou o play em um arquivo de vídeo e eu assisti enquanto as cenas familiares de nosso tempo na casa se desenrolavam. As câmeras térmicas capturaram vislumbres fugazes de figuras, e os gravadores de áudio captaram sussurros fracos. Mas houve um segmento em particular que me deu arrepios na espinha. No porão, logo após descobrirmos o diário, a câmera registrou algo incomum. Enquanto estávamos focados no diário, uma figura sombria apareceu no canto do quadro. Era pouco visível no início, mas gradualmente se tornou mais distinto, sua forma retorcida e não natural. A figura parecia estar nos observando, sua presença malévola e agourenta. Michael pausou o vídeo, sua expressão sombria. Eu mostrei isso a alguns especialistas. Todos dizem a mesma coisa, isso não é um truque da luz ou uma falha na câmera. É algo real. Ficamos sentados em silêncio por um momento, o peso da descoberta afundando. A figura era prova de que a casa ainda abrigava forças das trevas e significava que nosso trabalho não estava terminado. Michael e eu sabíamos que tínhamos que voltar, confrontar o que restasse na casa e garantir que fosse realmente colocado para descansar. Entramos em contato com um investigador paranormal que nos ajudou antes, compartilhando as novas imagens e nosso plano. Ele concordou em se juntar a nós, trazendo sua equipe e seus equipamentos para uma investigação final. Desta vez, estávamos determinados a não deixar pedra sobre pedra. Ao nos aproximarmos da casa de Amityville, a sensação familiar de pavor voltou. A casa assomava ao longe, suas janelas escuras e vazias. Nós nos preparamos e entramos, o ar dentro espesso com um silêncio opressivo. A equipe montou seus equipamentos e começamos nossa busca. Cada quarto foi meticulosamente examinado, cada canto examinado. À medida que descíamos para o porão, a atmosfera esfriava e a sensação de desconforto se intensificava. As sombras pareciam se agarrar a nós, e o ar estava espesso com uma presença sinistra. De repente, o equipamento começou a reagir. As câmeras térmicas captaram flutuações de temperatura e os gravadores de áudio capturaram vozes desencarnadas. Os investigadores trabalharam incansavelmente,
documentando todas as anomalias. Então, no mesmo canto onde a figura havia aparecido na filmagem, encontramos algo inesperado. Atrás de um tijolo solto na parede, havia um pequeno compartimento escondido. Lá dentro, descobrimos uma coleção de livros velhos e esfarrapados. Eles estavam cheios de rituais e feitiços antigos, escritos em uma língua que nenhum de nós reconhecia. Os livros eram claramente a fonte da energia escura que permeava a casa. Ao examinarmos os livros, a atividade ao nosso redor se intensificou. As sombras se moviam por conta própria, e os sussurros ficavam mais altos, mais insistentes. Era como se a casa estivesse reagindo à nossa descoberta, tentando proteger seus segredos. O investigador rapidamente percebeu que a única maneira de neutralizar a energia escura era destruir os livros. Com um senso de urgência, juntamos os livros e os levamos para fora. Ao incendiá-los, o ar ao nosso redor pareceu clarear, a presença opressiva se dissipando. As chamas consumiram os livros, e com eles, a escuridão persistente que assombrava a casa. Assistimos em silêncio enquanto o fogo queimava, sentindo uma sensação de finalidade. A casa de Amityville estava finalmente livre de suas garras malévolas. Enfrentamos a escuridão e saímos vitoriosos, garantindo que ninguém mais sofreria o mesmo destino. Ao sairmos de casa pela última vez, senti uma profunda sensação de alívio. Michael e eu confrontamos nossos medos e acabamos com o horror. A experiência nos mudou para sempre, mas sabíamos que tínhamos feito a coisa certa. A casa de Amityville, antes um lugar de terror, agora era apenas uma casa comum, seu passado sombrio finalmente colocado para descansar,